Olá pessoal, boa noite. Quem está chegando agora, aqui é Alexandre Araújo, sou diretor executivo aqui do ITS, Grupo Educacional. Convidem os seus colegas, mandem um aviãozinho aí para eles participarem desse bate-papo hoje, que daqui a pouco vai se iniciar com a doutora Ivani, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre a enfermagem nos dias atuais, como está esse perfil profissional, como está esse mercado de trabalho. Então você que está entrando agora, a gente pede aí, convide, manda um aviãozinho para o seu colega, para os seus colegas, para ele estar junto com a gente hoje, para ter essa conversa, bater esse papo sobre como está esse mercado, esse perfil do profissional da área de enfermagem. Então vai ser um papo bem legal com uma das profissionais de referência aqui na região do Vale do Paraíba, que é a doutora Ivani, que vai estar falando daqui a pouquinho junto com a gente sobre a parte de enfermagem, o perfil profissional, como que está esse dia a dia hoje de uma maneira geral, tá bom? Eu vou estar aqui já. Boa noite, Alexandre. Olá, professora, doutora Ivani, boa noite. É um prazer estar aqui conosco. Tudo ótimo, estamos aí. É todo meu. Maravilha. Isso. A gente está convidando, o pessoal está ingressando. O pessoal está ingressando agora, né? A gente está pedindo para o pessoal estar convidando aí as pessoas para estar junto conosco, para estar conversando hoje, tendo esse bate-papo sobre a enfermagem nos dias atuais, né? O dia a dia do profissional da enfermagem, esse perfil profissional. Então a gente está pedindo para o pessoal estar convidando os colegas que estão aí, mandando um aviãozinho para eles, para estarem junto com a gente, para saber um pouco mais de como está esse mercado atual, como que é o dia a dia, o que está mudando com essa fase que a gente está vivendo, né? Esse momento que a gente está vivendo. E é então um prazer você estar aqui com a gente. O pessoal está entrando agora, mas se você quiser falar um pouquinho, professora, se apresentar um pouco, sua atuação, as suas experiências, a sua formação profissional, por favor. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com o pessoal da ITS e todos que nos assistem aí. É sempre uma grande oportunidade a gente poder falar da enfermagem. Agora nós estamos nesse momento de pandemia, no qual a enfermagem tem ganho um espaço, né, em todas as discussões da área da saúde. Então, eu acho muito pertinente a gente trazer aqui essa discussão, conversar um pouco sobre a nossa atuação, o quanto isso tem sido importante e que não é só agora, né, diante da pandemia, que seja realmente um momento que seja um divisor para nós, que precisamos ainda conquistar muitas coisas na nossa carreira. Eu sou a professora, doutora Ivani Baptista. Eu tenho mais de 30 anos de atuação na área da enfermagem. Eu trabalhei muitos anos na área de terapia intensiva, é uma das minhas especialidades, embora logo que eu me formei eu tenha buscado outras, porque não tinham tantas disponíveis. Hoje nós temos mais de 50 especialidades na área, de diversas áreas de atuação, então desde a enfermagem aeroespacial até a enfermagem em dermatologia, tantas áreas de atuação, né? Como é bom a gente ver que a enfermagem também tem se especializado e também por conta de uma exigência do próprio mercado de trabalho, né, Alexandre? Então, comigo não foi diferente. Eu fiz várias especialidades, depois eu fui buscar um mestrado e o doutorado para poder atuar na área acadêmica e formar novos profissionais. Você também atua como coordenadora, né, professora, aí dentro de uma grande instituição de referência na formação de enfermagem. Aí você podia falar um pouquinho também, né? Você acha que você é coordenadora da Univap, podia falar um pouquinho desse trabalho belíssimo lá dentro da Univap. Com certeza. Eu sou coordenadora do curso de enfermagem da Univap, mas desde que o curso abriu aqui há mais de 20 anos, eu já era docente do curso. Eu estive fora durante um período e retornei assumindo a coordenação do curso, porque eu acho que é um curso pioneiro aqui na nossa cidade, um curso que já tem uma credibilidade do mercado de trabalho.
e também dos nossos colegas que vêm para a docência, né? Muitos procuram que querem fazer parte da equipe. Então, isso é uma coisa boa, é uma conquista da nossa cidade. Então, nós temos que manter isso e, por isso, eu acabei aceitando esse desafio aí e nosso curso está conseguindo formar profissionais com qualidade, né? Porque hoje nós trabalhamos muito a questão da segurança do paciente, então é muito importante. E eu falo para os alunos, tanto da área técnica, que eu sei que hoje aqui na região nós também somos formadores de técnicos de enfermagem, nós temos excelentes cursos, muitas oportunidades para os profissionais que buscam essa área. Então é preciso estudar muito na área da enfermagem, porque nós lidamos com vidas humanas e é sempre muito desafiador, né? Então, todos os profissionais que buscam trabalhar na área da enfermagem, primeiro tem que encarar com seriedade, saber que vão ter que ter um grande preparo e muito estudo. Não é só... Porque é um atrativo também essa área, uma vez que o mercado de trabalho tem absorvido muitos profissionais. Sim. Então, muitos querem vir para essa área, mas tem que entender que é também necessário estudar bastante. Ah, com certeza, né? A gente vive uma fase na educação que é de educação, de formação contínua, né? A gente não tem outro caminho mais para qualquer tipo de profissional. E a saúde também vem trazendo muita tecnologia, muita mudança de conceito, como você colocou muito bem, até essa questão de segurança para o paciente, que acaba se refletindo também no profissional, né? Sim, É uma pergunta que eu mesmo me faço, professora. A enfermagem ela ainda está separada na formação do auxiliar, do técnico e do enfermeiro? Como que está esse mercado para a gente começar a falar um pouquinho do dia a dia aí e dessa questão atual da enfermagem? Engraçado, né? Você vê, é uma profissão que é uma das mais antigas na área da saúde, né? E ela tem esse diferencial de ser composta por várias categorias. Nós temos o auxiliar de enfermagem, nós temos o técnico de enfermagem, nós temos o enfermeiro e agora nós temos também a obstetriz, que é um curso novo que existe aqui na USP Leste. Então, são profissionais que eles acabam tendo uma formação voltada para a gestante, para o parto e puerpério. Então, elas trabalham exatamente em centros obstétricos, maternidades. Não podem assumir outras funções da enfermagem. Já o enfermeiro, que tem a especialidade de obstetrícia, esse sim, ele pode tanto executar todas as atividades da maternidade, obstetrícia, quanto assumir outras supervisões em outras áreas da saúde. E quanto aos auxiliares e técnicos, eles têm uma formação de nível médio, na qual, durante um período do curso, que dura em média 2 anos, né, também tem uma parte grande de estágios, em torno de umas 600 horas de estágio, então precisa de aprimoramento para se tornar um auxiliar e um técnico de enfermagem. Só que durante esse aprendizado, essa formação técnica, o indivíduo pode sair como auxiliar, tendo concluído uma parte do curso, e se ele assim desejar, vai até o final, em torno de 2 anos, e ele conclui como técnico de enfermagem, que é uma área que tem absorvido também demais esses profissionais, principalmente nas áreas de terapia intensiva, né? São profissionais que têm uma habilidade técnica muito importante. Inclusive, né, Ivani, a gente percebe, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em São José dos Campos, região, que há um crescimento muito importante dessas unidades hospitalares, tanto pública quanto privada, né? A gente vê a chegada recente do hospital regional no litoral, a expansão de grandes grupos aqui, como o da Rede Dor, agora chegando o Rap Vida. Então você percebe claramente que é uma expansão muito importante da saúde e, consequentemente, da necessidade desses profissionais, é isso? Exatamente. Então, a gente percebe esse crescimento e é aquilo que eu vinha falando para você. Eu creio que São José tem se tornado um polo de referência na área da saúde. Você veja que nós temos uma Santa Casa de Misericórdia aqui, que é a primeira Santa Casa certificada do Brasil. Coisa que
normalmente, as santas casas vêm de um histórico de filantropia, de dificuldades, né, de recursos escassos. E aqui em São José, nós vemos a nossa Santa Casa um exemplo para todas as outras do Brasil e até para alguns hospitais. Então, eu vejo que todas as instituições públicas e privadas têm buscado essas certificações de qualidade. E, com isso, os profissionais também têm que ser qualificados para trabalhar nessas instituições. E isso traz para nós a grande responsabilidade e nos torna referência, assim, na área da saúde. Você que viaja o Brasil, eu também que saio por aí, muitas vezes quando a gente fala que a gente mora e atua em São José dos Campos, todo mundo fala, nossa, São José dos Campos, que legal. É uma cidade que tem crescido muito em todos os aspectos, e especificamente na saúde também. Ô, Ivani, até aproveitando isso, a gente percebe no dia a dia, nós percebemos no dia a dia, por exemplo, os hospitais, né, estão aumentando esse trabalho, a estrutura, a operação deles, e ao mesmo tempo também melhorando a tecnologia, que a saúde vem com uma parte tecnológica muito evoluída, né? Na parte de equipamentos, São José é uma região com cirurgia cardíaca avançada, transplante, queimados, são especialidades muito bem embarcadas aí em tecnologia e conhecimento. E a enfermagem, ela tem acompanhado esse processo, ele tem um mercado muito bom para os enfermeiros que estudarem, que se preparem tanto a nível técnico como superior. Você vê que tem essa demanda, essa necessidade profissional? Sim, cada vez mais o mercado precisa desse profissional. E é lógico, aquilo que a gente tem falado, que o mercado de trabalho ele absorve muito os profissionais de enfermagem. Porém, quando o profissional é bem formado. Não é que se o profissional tem uma carência, uma dificuldade, seja até da parte de atitude, né? A parte atitudinal, comportamental, isso conta muito nas instituições. Como é o comportamento, como que é o comprometimento desse profissional? Ah, é um profissional que falta, se atrasa. Isso é algo que, como nós temos muitos profissionais e bons no mercado, então, aqueles que não estão bem preparados vão acabar sofrendo as consequências, né? E tendo que buscar mais estudos, né? Se preparar melhor, se capacitar. Mas realmente é uma área que tem crescido muito. Tanto na área técnica, como a gente tem falado, os técnicos auxiliares, mas também os enfermeiros, assumindo cargos de gerência, de diretoria de enfermagem, à frente das instituições. Porque a gente tem essa visão mais global, essa visão da gestão, e também a gente consegue se relacionar muito bem com a equipe multiprofissional. Você veja que o enfermeiro e a enfermagem consegue ser o elo entre todas as outras categorias da saúde. Então, eu acho que a gente articula bem tudo isso. E isso é muito importante. Até fazer duas analogias, e até queria saber sua opinião. Primeiro, dessa tua fala final, o que acontece, eu acho, com os enfermeiros hoje, é o que acontece talvez com os engenheiros na indústria. Ele acaba tendo um conhecimento, uma visão mais global da operação, e quando ele vai para o processo de gestão de operação, ele traz um conhecimento que realmente integra, operacionaliza tudo melhor dentro do ambiente hospitalar. É isso mesmo, né? Sim, totalmente. E dentro dos cursos, né, a gente faz muita simulação, não só da parte técnica, né, mas também de situações de conflito, como gerenciar esses conflitos, como dar o apoio aos profissionais. Nós estamos vendo agora, diante da pandemia, os profissionais de enfermagem com uma sobrecarga e muitas vezes até com problemas emocionais, diante de ter que trabalhar com esse vírus, né? E ter que voltar para suas residências. Então, tudo isso gera um desgaste emocional muito grande, e o enfermeiro, que é o líder daquela equipe, ele tenta identificar isso para tentar dar o apoio que esse profissional precisa, para que esse profissional esteja preparado para oferecer uma assistência segura. Porque só quando você está bem é que você consegue também deixar o paciente com segurança, com qualidade de assistência. Então, o líder da equipe, o enfermeiro, ele tem que presenciar como que a equipe está se entrosando, como está se desenvolvendo no seu trabalho, para detectar precocemente alguma necessidade.
Então, esse mercado de enfermagem, hoje, não só também da parte do enfermeiro, mas o técnico de enfermagem também, ele acaba tendo uma área de atuação mais ampla, porque não é, ele tem esse ato que é o primordial, que é o fundamental, que é dentro do ambiente hospitalar, mas hoje o auxiliar e o técnico, eles circulam com outras atividades, como na indústria, como no cuidado com o idoso, essas coisas. É isso? Inclusive até mesmo em questões de auditoria, né? Então, assim, tem um espaço para o técnico atuar juntamente com o enfermeiro. Também, nós vemos na assistência domiciliar um mercado enorme de atuação para o técnico e o auxiliar de enfermagem, sempre sob a supervisão de um enfermeiro. Eu acho que isso é um detalhe muito importante, que está previsto no nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, é um respaldo para os auxiliares e técnicos e é uma responsabilidade, né? Então, é importante que tenha essa supervisão direta aí do enfermeiro para dividir as responsabilidades, para orientar e direcionar o trabalho do técnico e do auxiliar. Hoje, algumas profissões, Ivani, tem muito claro o seguinte, eles medem o mercado, só com a gestão de pessoas, da seguinte maneira. Quando você tem um profissional que teve uma boa formação, seja no nível técnico, ou seja, ele no nível superior, e ele tem realmente uma inteligência emocional, comportamental adequado, ele não fica desempregado. E isso serve como um medidor para ver se aquela profissão realmente tem uma boa demanda de mercado. Ou seja, se aquele profissional tem uma boa formação, ele tem uma boa inteligência comportamental, ele não fica desempregado. Se a profissão que ele escolheu, ela é assim no mercado, é uma profissão que está contratando, que está crescente no mercado. E ele não fica desempregado. A enfermagem, tanto no nível técnico, no nível superior, ela está nesse estágio? Eu acredito que sim, né? A gente chama até de soft skill, né? É uma forma da gente raciocinar, colocar as nossas habilidades técnicas dentro também de um contexto da ética, que é muito importante. Hoje nós temos a Lei de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Veja, a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional que trabalha na saúde tem acesso a muitos dados dos pacientes, nas instituições, nas questões de auditoria. Então, há todo um cuidado dentro da nossa área sobre o sigilo, né? Então, esse profissional, ele desenvolve essas competências também para poder trabalhar em equipe, para respeitar as diferenças, para se integrar, né? Então, assim, não é só a competência e a habilidade técnica, o conhecimento científico e essas habilidades comportamentais, atitudinais e éticas, que vai fazer daquele profissional o profissional que tem lugar no mercado de trabalho. Que eu quero reter aquele profissional na minha instituição. Porque o que acontece muito, que a gente observa, é um turnover, é muita rotatividade desses profissionais de enfermagem. Porque agora chegando novos grupos, às vezes oferece um diferencial, seja um salário um pouco maior, seja algum atrativo. Então, esses profissionais, eles acabam circulando nas instituições. Hoje aqui está mais interessante, eu vou para lá. Mas só quem vai conseguir fazer isso é aquele que tem essas competências, né? Alguns chegam ao mercado de trabalho e, infelizmente, não conseguem corresponder e acabam sendo rotulados. Aquele profissional não tem uma boa atitude, não tem um bom comportamento, não se integra, não sabe se relacionar. E se falta habilidade técnica também, né? Muito importante. Então, tudo isso vai ser levado em conta para tentar chegar até aquele profissional que realmente sempre vai ter um lugar no mercado, ele pode sair de uma instituição e ir para outra, por quê? A gente já sabe que aquele profissional ele está escolhendo onde ele quer trabalhar, certo? Diante das condições que são oferecidas. Então, hoje, para o mercado de enfermagem, tanto a nível técnico a nível superior, né, o enfermeiro, ele tem um bom mercado de trabalho, desde que ele esteja, evidentemente, que eu acho que é uma obrigação das pessoas estarem bem qualificados, e ele saber se relacionar, que eu acho que essa questão de relacionamento na enfermagem ainda é mais gritante, né? Porque o ato de você cuidar, de orientar, coordenar uma equipe cuidando da saúde das pessoas, ainda torna isso mais importante, mais severo de uma maneira geral, né? Então, quer dizer, o profissional de enfermagem hoje tem um mercado muito bom para poder atuar, independente do mercado,
do nível que ele escolha. É isso então, né, Ivani? Com certeza, e em outras áreas também, nas áreas de laboratórios, de indústria farmacêutica, né, desenvolvimento de tecnologias para a enfermagem, enfim, tem uma área. E agora, né, quando começarmos aqui no Brasil, imaginem quantos profissionais de enfermagem serão necessários para que a gente consiga vacinar toda a população. Então, cada vez mais há uma demanda para os profissionais de enfermagem. E o indivíduo que busca essa formação, ele tem que ter esse entendimento que, lógico, o mercado está precisando desses profissionais, mas ele tem que se destacar. Ele tem que se destacar para ele se manter e cada vez agregar mais valor àquilo que ele oferece, que é uma assistência de qualidade segura. Então, querer se atualizar, participar, né, dos treinamentos dentro da própria instituição, que a gente sabe que muitas vezes tem profissionais que recuam, que protelam, que dão uma desculpa, mas cada vez mais a educação permanente dentro das instituições acaba sendo algo importante para o desenvolvimento daquele profissional, para ele se manter atualizado, né? Para ele se manter diante de tecnologias, saber utilizá-las. Então, ele tem que aproveitar isso como algo positivo. Que bom que essa empresa, essa instituição, quer me oferecer um treinamento. Eu tenho mais é que participar, porque isso só vai agregar valor a mim. Mas, infelizmente, alguns profissionais não percebem isso. E é isso, é aí que está a diferença entre os profissionais. E te digo mais, muitas instituições de saúde gostam até de absorver os profissionais recém-formados. Porque eles desenvolveram tanto essa educação permanente em serviço, que eles querem preparar o profissional diante da necessidade deles, dos recursos deles e com os protocolos deles. Então, que vem esse profissional recém-formado, que eles acabam de preparar esse profissional. Olha que beleza, né? Aonde, em que lugar, em que profissão que a gente consegue isso? Então, a enfermagem tem que observar isso como algo muito positivo e falar que bom, né, que eu tenho isso daí sendo oferecido para eu me desenvolver cada vez mais como profissional. Ô, professor, eu fiquei 26 anos dentro de hospitais por aqui, pelo Brasil, e muito tempo em São José, e eu vi uma atuação muito importante, muito colaborativa, do Corém, não só, vou chamar em defesa, mas em prol da enfermagem, o que acabava valorizando mais a profissão, qualificando mais a profissão. E como que está isso hoje? Esse campo é fortemente ainda a presença do Corém, porque tem profissões, categorias que não têm esse respaldo, esse apoio do seu órgão de classe. Isso valoriza muito a profissão. Como que está isso hoje? Eu posso falar, eu sou atual conselheira do Corém São Paulo nessa gestão e acabei de participar de um processo eleitoral, né? E a chapa que eu compus foi eleita. Então, assim, o que eu vejo, que eu tenho mais de 30 anos de formada, passei por muitos anos onde a gestão ficava por anos, né? Não mudava, não tinha esse processo eleitoral democrático. E hoje a gente percebe que o conselho está muito mais próximo do profissional de enfermagem. Então, a nossa subseção aqui com os fiscais, atuando não de forma punitiva, mas de forma educativa, amparando esse profissional para ver se ele tem recursos para trabalhar, como EPIs, se ele tem um local de descanso, né, digno para ele descansar, se ele tem todos os recursos necessários para ele desenvolver um bom trabalho. Então, eu vejo o conselho muito próximo dos profissionais e quando vai às instituições, não é, o Corém vem aqui para achar um problema, não. O Corém vai para achar uma solução para que o serviço seja bom, para que nós tenhamos um número de profissionais adequados, então tem o dimensionamento de pessoal, contingente que é necessário para aqueles profissionais oferecerem uma assistência de qualidade e segura para os pacientes. Então, eu vejo o nosso conselho muito próximo. Ainda muitos profissionais de enfermagem reclamam, né? Tem que pagar anuidade, o Corém não faz nada. E tem uma certa confusão, porque tem algumas questões que são questões sindicais e não são do conselho. O conselho, ele protege, de uma certa forma, a população do mal profissional,
aquele profissional que não é bom, que é mal formado, que não tem qualificação, e protege o profissional também de ser explorado, de não ter condições de trabalho. Então, é um órgão muito importante, que bom que a gente possa ter. E apesar de ter uma anuidade, como toda profissão que tem um código de ética profissional, a gente tem esse amparo. E muitas vezes a gente tem benefícios também por termos o nosso conselho. Só que os profissionais de enfermagem, não na sua maioria, mas muitos não aproveitam o que o conselho tem para oferecer, não entram no site, não sabem nem o que teria para oferecer, não procuram se integrar. Por exemplo, agora mesmo eu falei que nós passamos pelas eleições, muitos profissionais que eu chegava para me apresentar, pedir votos, a pessoa falava, eu nem sabia que ia ter uma eleição do Corém. Então, é o teu órgão profissional. Você tem que ficar entrosado, querendo saber, querendo acompanhar, querendo fazer parte. Por isso até que eu fui me candidatar para ser conselheira, para entender essa estrutura, que é uma estrutura de um órgão que está ligado ao Ministério do Trabalho. Então, é importante para nós profissionais termos esse amparo e esse órgão, mas nós temos que saber utilizá-los e querer nos integrar com ele. Se não, porque assim, não dá para você falar como profissional, eu não sabia que isso estava escrito no código de ética, que eu podia ou que eu não podia fazer. Porque só o fato de você desconhecer o teu código já te indica o quê? Que você tem uma responsabilidade sobre isso. É tua obrigação querer conhecer o teu código de ética profissional. Então já parte daí, né? Então isso mostra também, né, que a profissão da enfermagem está muito bem organizada, né? Às vezes as pessoas, quando vão escolher uma profissão, eles não sabem, mas quanto mais uma profissão ela é organizada, com um conselho, com uma estrutura, como você disse muito bem, que protege a sociedade, protege o profissional, ela só faz que a profissão ela cresça, né? Porque ela é muito mais bem respeitada diante de outras atividades, dentro da gestão do processo administrativo. Então, que bom até ouvir isso, que a enfermagem ela continua muito bem organizada nessa questão de defesa à sociedade e defesa ao profissional. E digo mais, Alexandre, nessas últimas eleições municipais, né, nós tivemos muitos candidatos da enfermagem. Então, nós também estamos tomando consciência política, porque nós somos mais de quase 600 mil profissionais de enfermagem no estado de São Paulo. No Brasil, nós somos mais de 2 milhões. Então, nós conseguimos eleger profissionais se nós tivermos consciência política, se formos organizados, né? Então, assim, nós estamos caminhando para isso. E os profissionais que se candidataram tiveram expressivas votações. Então, nós estamos tomando corpo. Outros profissionais de outras áreas já têm essa consciência política há muito tempo. Mas nós não, a gente preocupado só com o nosso fazer, né? Técnico, científico. E agora nós estamos abrindo a mente e percebendo que nós precisamos ganhar espaços. Bom, Ivani, até aqui a gente tem uma ideia muito clara, né? Que a enfermagem continua crescendo, tanto na questão de desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento tecnológico, cada vez uma necessidade maior no mercado, uma profissão muito bem organizada através, né, do seu órgão de classe. Mas eu gostaria de a gente conversasse um pouquinho agora como está esse dia a dia. Está complicado para todo mundo, né? A gente está complicado na casa da gente, está complicado em diferentes profissões, mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles estão com uma responsabilidade, eu vou chamar assim, muito maior. Porque eles estão com esses problemas todos que a gente tem como ser humano, mas uma responsabilidade como profissional muito severa. Afinal, ele vai para um hospital onde há pacientes com diferentes doenças e com essa pandemia em cima. Como que está esse dia a dia, Ivani? Como que esse pessoal está hoje vivendo tudo isso, né? Eu creio que nós passamos, desde março para cá, momentos muito difíceis, né, que é lidar com o desconhecido, porque sempre que nós atuamos, a gente sempre sabe que existe um tratamento, né, alguma forma de melhorar aquela condição, e diante dessa patologia, dessa pandemia da Covid-19, nós tivemos que lidar com o desconhecido, então um medo muito grande por parte dos profissionais, e ainda com medo,
toda a gama de necessidade de paramentação, dos equipamentos de proteção individual, que até então não era assim o nosso cotidiano. Em alguns casos a gente tinha que utilizar, sempre tivemos. Mas agora a gente passou a utilizar durante todo o plantão. Então, as máscaras N95, face shield, gorro, avental, luvas, 2 luvas para realizar um procedimento que muitas vezes requer tato. Então, isso dificulta a nossa habilidade técnica. Então, o medo, ele vem de todos os lados. Então, é um medo de contrair esse vírus, o medo de contaminar alguém que você ama, sua família, o medo de não saber tratar o paciente, pois tem toda essa dificuldade aí. Então, assim, nós tivemos abalos emocionais grandes por parte dos profissionais. E nós tivemos que entender esse momento. O conselho ficou muito lado a lado com o profissional. Nós temos um projeto dentro do conselho, cuidando de quem cuida, para tentar dar esse suporte. Dentro dos fluxos que se instalaram dentro das instituições para que a gente pudesse atender Covid, então houve um fluxo pré-estabelecido, treinamento dos profissionais, contratação de profissionais. Então houve todo um preparo para lidar com isso. E também a necessidade de ter um profissional, um psicólogo, para dar o suporte também para a equipe de enfermagem, que é uma equipe que está na linha de frente, sim, sempre esteve, e agora lidando com esse desconhecido. Então, nós passamos por uma fase muito difícil de adaptação, de medo, depois uma fase de já conseguir controlar um pouco essa emoção e saber que a gente pode sim dar uma assistência. Tem muitos pacientes que melhoraram, nós tivemos muitas perdas também da enfermagem, sofremos preconceitos por sermos profissionais da enfermagem, por estarmos de branco num ônibus ou numa praça, e as pessoas desconhecem que aquela roupa branca não é a roupa que a gente usa para prestar assistência, a gente coloca uma paramentação sobre aquela roupa, então não tem risco para a população, mas a gente toma todo o cuidado, mas nós sofremos muito. E depois parece que a situação estava sob controle. E aí a gente respirou um pouco, as instituições começaram a trazer as patologias que estavam aguardando, como cirurgias eletivas, como tratamento de câncer, para retomar, né? Porque parece que estava tudo mais controlado. E agora nós estamos vendo que a situação está se tornando instável novamente. Mais casos aparecendo, porque as pessoas no cotidiano acabaram achando que está sob controle, né? E, na verdade, não tem ainda nada sob controle. Então, nós ainda temos que percorrer um longo caminho pela frente até essa vacina. Mas, de toda forma, eu acho que o pico maior de estresse nós já passamos. Eu quero acreditar que agora os profissionais já entenderam a necessidade da paramentação. Agora a gente já faz isso automaticamente. Antes a gente tinha que relembrar como fazer. Inclusive tinha um colega que ficava do lado falando: tira isso, tira aquilo, agora tira essa luva, agora tira outra luva, para que a gente não errasse e não se contaminasse. Agora eu acho que a gente já está conseguindo realizar tudo automaticamente. Mas tem essa questão aí que a gente não sabe se está realmente tudo sob controle, se a gente ainda vai ter uma segunda onda, como nós estamos vendo em outros países. Professora, a gente falou na primeira parte, né? Eu acho que ficou claro para todo mundo que está com a gente aqui hoje, que realmente a enfermagem continua crescendo, portanto, por uma questão de demanda, de tecnologia, de melhorias na saúde, tanto no setor público como no privado. E nessa tua segunda parte, nessa tua segunda fala, a gente percebe que foi... Eu acho que qualquer pessoa percebe mesmo, a mais simples que seja, que o papel do profissional da enfermagem ele foi fundamental, soberano aí durante essa pandemia. E que eles se adequaram a tudo isso. O profissional de enfermagem, tanto de nível técnico ou superior, o mercado, os hospitais, as pessoas, a população, você acha que o profissional de enfermagem está ainda mais reconhecido, mais valorizado? Você acha que está tendo também essa corrente muito justa do crescimento, tanto de, poxa, como que a enfermagem é importante, acho que as pessoas já sabiam disso, como o técnico de enfermagem é muito importante, mas mais valorizado no sentido de um olhar tanto como profissional quanto humano? Eu acho sim
com certeza nós ficamos em evidência, isso não resta dúvida. Só que nós queremos mais do que aplausos, né? A gente não quer só, ai, que bacana, a enfermagem, encara os desafios, está na linha de frente, que bonito, que lindo. É lindo, mas nós ainda temos muitas conquistas pela frente, sabe? Nós somos uma profissão que nós estamos aí comemorando os 200 anos de Florence Nightingale, justamente nesse ano de pandemia, ela que foi a precursora da era moderna da enfermagem. Nós estamos numa campanha Nursing Now, que é uma campanha mundial de valorização da enfermagem. E muitas coisas a gente ainda não conquistou, como as 30 horas, um piso salarial digno para as categorias. Então, assim, por isso eu volto, nós precisamos de ter consciência política, que nós temos que ter representatividade na política, porque senão a gente não vai conseguir que os nossos projetos sejam aprovados, sejam levados. Então é o momento da gente falar, sim, eu sou um técnico de enfermagem, eu me preparei muito para isso, eu sou um enfermeiro, eu sou um auxiliar de enfermagem, eu lido com vidas, isso é um trabalho importantíssimo, se não for o mais importante. Então, valorizar isso. Eu acho que vem do próprio profissional, né? Se apresentar, falar quem é, quanto ele estudou para se tornar aquele profissional, como que é o trabalho dele, né? Que envolve tanta atenção, tanto cuidado, tanta segurança. Então é assim que a população vai, aos poucos, reconhecendo o nosso trabalho, sabendo que tem diversas categorias, cada uma tem uma competência específica para tratar um paciente, dependendo da complexidade, né? Tem algumas coisas que são privativas do enfermeiro, outras do técnico e outras do auxiliar, hierarquicamente também. Então é muito importante que os profissionais tenham esse conhecimento, essa visão e passem isso adiante e que com essa consciência política a gente consiga, sim, eleger representantes para que a gente tenha as nossas conquistas aí tão importantes, assim como em outras profissões. Né? Mas então aproveitar esse momento que nós estamos sim na luta pela evidência, mas não só aplausos, não só esse reconhecimento, mas saber que a Organização Mundial de Saúde recomenda o quê? 30 horas semanais, mas a gente até hoje não conseguiu, né? De uma forma geral. Algumas instituições fazem, aderem, mas não é lei, porque infelizmente a gente não tem essa força política ainda, né? Nós precisamos disso. Mas devagar a gente vai chegando. Eu acho que essa conversa que nós temos hoje aqui é uma oportunidade, sabe, Alexandre, muito grande, porque muita gente quer vir para a enfermagem, mas já tem que vir sabendo que a enfermagem é uma profissão que requer muito estudo, dedicação, nós temos ainda conquistas pela frente, e é você que vai ser o seu diferencial. É você que vai ser o profissional que vai fazer falta naquela instituição, que vai ser requisitado, né? Que vai ter o seu valor. Então, isso é o que eu penso. Ô, Ivani, para a gente ir ainda agora para a parte final, e a gente falou muito, né, dessa importância desse dia a dia do profissional hoje, e nessa última fala tua, você estava até falando dessas habilidades, desse maravilhoso mercado que é a área de enfermagem. Ou seja, a gente pode concluir que é um mercado extremamente promissor para aquele que quer ser um profissional. Num lado, vou chamar, que é tanto um pouco mais poético, sentimental, humano, quais são, assim, as características que você vê para um profissional ser técnico ou ser enfermeiro, desse lado dele poder da arte de cuidar, de estar atuando na área de enfermagem? O que você acha que é uma percepção um pouco mais humana que tem Sim. hoje? Ele tem que gostar do próximo, ele tem que gostar do outro, ele tem que encarar o outro como alguém que é um ente querido de outra família, de outras pessoas, e que ele está ali cuidando, tentando diminuir uma dor, tentando resgatar, né, uma situação mais controlada. Então, é aquele sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu falo, né, quem busca a enfermagem, busca algo mais. Né? Não é só a questão financeira, a possibilidade de trabalhar em 2 locais e, com isso, conseguir seus objetivos, né, econômicos, que bom. Na enfermagem a gente consegue isso, a gente não tem tanto desemprego, também é uma coisa positiva, mas tem algo mais, é aquele algo mais que te faz se sentir assim, nossa, eu não fui só trabalhar e estou recebendo meu salário,
eu fui me dedicar, alguém me deu um sorriso, apertou minha mão, agradeceu que eu levei um copo d'água, agradeceu que eu fiz um curativo. Então, isso, Alexandre, não tem como descrever. Só quem está ali é que recebe isso e sabe o quanto que isso é valioso. Então, essa dedicação, essa vontade de fazer, tanto os técnicos quanto os enfermeiros, auxiliares, obstetrizes, estudam e se preparam para atender o próximo. Então, muitas vezes a gente está diante de alguém que está angustiado, está revoltado com um diagnóstico, com uma coisa mais grave. Quem que tem que ter a compreensão é a equipe de enfermagem. Nós que precisamos manter a calma, organizar os pensamentos, dar o suporte emocional necessário. Então, assim, eu vejo isso como algo primordial. É a empatia, se colocar no lugar do outro. O que eu gostaria de receber da equipe de enfermagem se eu estivesse internado? Eu passei por isso agora, né, nesse ano. Infelizmente, quando começou a Covid-19, eu fui contaminada, estive internada, passei maus bocados, mas fui tratada por equipes que tinham esse sentimento de empatia, de me dar o suporte que eu precisava ali, que eu estava também com medo, estava, né, insegura, ansiosa. E também habilidades técnicas, porque, como eu te falei, não é fácil você, por exemplo, buscar um acesso venoso calçando 2 luvas, né, de um paciente que está com medo, que está nervoso. Então, requer o quê? Atenção. Então, primeiro é você fazer com que aquele ambiente fique controlado, você se apresenta para o paciente, você controla a situação, examina, escolhe o material necessário e, dessa forma, você vai conseguir ser assertivo. Mas, sobretudo, saber que ali tem alguém que é muito importante na vida de outras pessoas, né? E que poderia ser um membro da sua família. Quantas vezes a gente presta assistência num feriado, num fim de ano, Natal e Ano Novo está chegando aí, a gente está de plantão, né? E a gente não está com a nossa família, mas a gente está recebendo muita coisa positiva e está dando também. E isso faz com que esse plantão não seja tão pesado. E eu falo, tem muitas profissões que você tem que trabalhar, né, para ganhar o seu salário, e daí, de repente, você tem que ter uma ação social para se sentir útil, para se sentir, né, fazendo algo para alguém. A enfermagem já te dá tudo isso. Né? Você já está sendo útil, você já está se doando, você já está diminuindo a dor de alguém e ainda está recebendo um salário. Então, é perfeito. Você só precisa se colocar dentro da profissão como um profissional sério, ético, respeitoso, né? E que se coloca no lugar do outro. Muito bem, Vani. Eu acho até completar uma fala tua aí, o que você está falando, né? A enfermagem, além de ter realmente esse bom mercado de trabalho, né? A gente deixou claro isso na primeira parte, né? Pelo crescimento das instituições, tanto públicas quanto privadas, OS, tecnologia na saúde, a necessidade, o envelhecimento das pessoas, né? Uma organização profissional bastante importante, tem essa devolutiva. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos num hospital aqui de Freiras, aqui de São José dos Campos, e eu lembro muito bem, claro, de uma frase muito simples de uma freira que era enfermeira. Ela falava, quando a gente tem a devolutiva do paciente, fala assim, você está melhor, diminuiu a dor, o paciente ele fala na frase mais simples, melhorei sim, estou sim, ele te dá um sorriso, é um retorno tão grande para a gente, que é o que você falou, isso é através do medicamento, através do curativo, né? Porque você fala, a gente às vezes não imagina o tamanho da dor, da angústia daquele paciente. Então realmente a enfermagem ela tem esse retorno, acho que você falou muito bem, que é esse retorno daquele contato, daquele convívio com o paciente, que são raríssimas as profissões que têm essa oportunidade para quem tem essa afinidade, para quem tem essa empatia, né? Então a enfermagem tem muita coisa boa e tem uma necessidade, uma demanda muito grande da nossa população de uma maneira geral. O Ivani, já para a última parte, eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê a enfermagem no futuro. Aquelas pessoas que se identificaram aqui ou que estão atuando na enfermagem, que às vezes tem alguma ansiedade, ele é um aluno de uma faculdade, ele é um aluno que quer ingressar numa escola técnica, e ele olha para tudo isso, a gente está falando aqui que tem um mercado promissor, que tem um bom reconhecimento de mercado, uma organização, tem essa questão do paciente. E quando você olha um pouquinho lá na frente, no futuro,
Como que você vê a enfermagem assim, na atuação, no dia a dia, no reconhecimento? Alexandre, eu vejo um futuro muito promissor, né? Eu acho que é aquilo que eu falei da consciência que nós estamos tomando do nosso potencial. Então, nós estamos nos empoderando, né? Demorou muito tempo para a gente entender isso, né? O quanto que a gente tem em mãos, o quanto que a gente faz e quão numerosos nós somos, né? Então, assim, conhecimento científico, capacidade técnica, habilidades, ética, nós somos uma das profissões que anualmente, né, nós somos reconhecidos como as mais éticas. Então, isso é muito valioso. E se a gente consegue enxergar, né, ter consciência disso e nos empoderar, nos sentirmos assim, poxa, eu sou um profissional que eu faço a diferença na vida dos pacientes, na minha equipe, na instituição onde eu trabalho. Esse sentimento vai te dando mais autonomia e, lógico, né? Aí também entra a questão da questão política, de ter representatividade, tudo isso vai contribuindo para que nós vamos cada vez mais sendo reconhecidos, alcançando aqueles objetivos que a gente tem, de ter condições de trabalho, ter piso salarial. E eu vejo isso muito aqui na nossa cidade e na nossa região, né? Como eu comecei falando, os hospitais, eles são certificados, eles têm equipes dimensionadas, dá para perceber nitidamente que trabalham com qualidade, com segurança. Então, cada vez mais eu sinto a enfermagem empoderada, com mais autonomia, conseguindo conquistar nada além do que ela merece, entendeu? Nós não queremos nada além do que a gente merece, mas nós somos os profissionais ali no cotidiano da assistência do paciente que estamos 24 horas ao lado do paciente. Outros profissionais da saúde também estão ali presentes, fazem parte da equipe multiprofissional, mas o único profissional que fica 24 horas dando continuidade à assistência é a enfermagem. Então, assim, nós precisamos entender que esse processo, ele é muito necessário dentro das instituições e que isso nos fortalece como profissionais. Então, aquilo de falar, de ter orgulho de ser um técnico, um auxiliar, um enfermeiro, você se preparou, você é um bom profissional. Se você pretende seguir a carreira, né, fazer a graduação de enfermagem, depois do auxiliar, depois do técnico, isso é importante, ter esses objetivos, porque eu vejo como uma profissão cada vez mais necessária, a nossa população está envelhecendo, então cada vez mais esses profissionais estarão na linha de frente. Só que nós precisamos estar o quê? Preparados. Então precisamos estar empoderados, conscientes da nossa força de trabalho, que é grande, é o maior contingente da área da saúde, e não só da nossa força de trabalho, mas da nossa força também intelectual, de conhecimento, de habilidades técnicas, e com isso a gente cada vez mais conquistar aí o que é merecido para as nossas categorias. Muito bem, Ivani, a gente está chegando ao fim, a gente quer muito, o ITS, Grupo Educacional, quer muito agradecer você ter aceito o nosso convite, para a gente estar conversando um pouquinho aqui sobre a enfermagem, o dia a dia, esses profissionais que realmente são importantes, fundamentais aí para a vida de todos nós, né? Parabéns pelo seu trabalho aí à frente da Univap, a gente sabe que aí forma profissionais e enfermeiros de excelência, né? Parabéns por isso, sucesso nessa empreitada aí do Corém, a gente sabe que é uma empreitada de luta, mas é muito importante que a profissão esteja realmente muito bem organizada, né? Aqui o ITS Grupo Educacional está sempre de portas abertas para você. Obrigado por ter aceito esse convite, a gente ter esse bate-papo. Esse bate-papo nosso vai ficar gravado aqui no IGTV do ITS Grupo Educacional, né? E as suas palavras finais aí e o nosso sincero agradecimento por esse bate-papo de hoje. Obrigada, Alexandre. Eu só tenho a agradecer. Eu tive a oportunidade de conhecer você dentro daquela instituição que você falou aí, que você trabalhou, né, de Irmãs, que é uma instituição aqui da nossa cidade, que eu tenho o maior respeito, e ver você agora à frente de um instituto, né, desses, educacional, trazendo novas formações aqui para a nossa região, também é muito prazeroso. É isso, exatamente isso. Você é um exemplo, né, daquele jovem talentoso que se esforçou, estudou, se preparou,
e quis empreender, e quis fazer novas coisas, encarar novos desafios, né? Que nós possamos inspirar mais pessoas a desenvolverem suas competências e irem em frente naquilo que buscarem, seja na enfermagem, seja em outras áreas. Então, eu só tenho a agradecer também, agradeço o professor Danilo Moreira, que intermediou a nossa live hoje aqui, que a gente possa realizar novos bate-papos, trazendo mais assuntos aí para que a enfermagem possa participar. Eu acho que a pandemia trouxe isso de bom, a proximidade, né, com os profissionais, e com isso a gente conseguir levar um pouquinho aí da nossa expertise, do nosso conhecimento, para cada um que está aqui nos assistindo. Estou à disposição, a Univap também está de portas abertas para vocês. Professor Ivani, muito obrigado. Essa live de hoje ela está abrindo um novo projeto aqui do ITS, Grupo Educacional, que semanalmente nós vamos ter um bate-papo falando sobre saúde, sobre educação, sobre carreira profissional. E é um prazer ter você aqui, que é uma referência aqui no Vale do Paraíba, na enfermagem, abrindo essa live, esse bate-papo da gente. Muito obrigado, muita saúde para você, para sua família, e obrigado a todos que estiveram com a gente aqui hoje. Continue se cuidando e semanalmente a gente vai estar junto aqui nessa live do ITS, o Grupo Educacional. Muito obrigado a todos, até a próxima. Gratidão, obrigada, boa noite, tchau, tchau. Tchau.